bem? Vamos para a aula 15, vamos falar agora de colocação pronominal, tá certo? Colocação pronominal é o estudo da colocação dos verbos oblíquos átonos, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as e lhes, em relação ao verbo, tá? Os pronomes átonos podem ocupar 3 posições. Antes do verbo ele é próclise, no meio do verbo é mesóclise e depois do verbo é ênclise, né? Esses pronomes se unem aos verbos porque são fracos na pronúncia. Então vamos lá, vamos ver. Próclise. Usamos a próclise nos seguintes casos. 1. Com palavras ou expressões negativas. Não, nunca, jamais, nada, ninguém, nem de modo algum. Nada me perturba, né? Não pode dizer nada perturba-me, porque o nada ele atrai a próclise, tá? Ninguém se mexeu. Não posso dizer ninguém mexeu-se, porque o ninguém também é outra expressão negativa que vai puxar ele para a próclise. De modo algum, também, expressão negativa, né? Me afastarei daqui. Ela nem se importou com meus problemas. E nem, não vou dizer nem importou-se, porque o nem é negativo também. Então, quando for coisa negativa assim, puxa para perto e vai ser próclise, tá? Com conjunções subordinativas. Quando, se, porque, que, conforme, embora, logo, que. Quando se trata, não posso dizer quando trata-se, a gente vai dizer quando se trata, né? Conjunção subordinativa. De comida, ele é um expert. Expert, tu viu que a gente tinha falado sobre aspas na aula de pontuação? Expert é o mesmo que perito, né? Ele é um perito, né? Então, expert, como é um estrangeirismo, vai entre aspas, né? Interessante, né? Até a gente fazer o link com a matéria da aula anterior. É necessário que a deixe na escola, que a deixe, ó. Não é que deixe-a na escola, é que a deixe. Porque quando tu puxou o que, ele puxa a próclise, né? Fazia a lista de convidados conforme me lembrava, ó. Conforme me lembrava dos amigos sinceros, tá? Isso puxa, então, a próclise. Advérbios. Aqui se tem paz, não é aqui tem-se paz. Sempre me dediquei aos estudos, não é sempre dediquei-me aos estudos. Talvez o veja na escola, não é talvez veja-o na escola. O talvez é advérbio, ele puxa a próclise também. Se houver vírgula depois do advérbio, o advérbio, então, né, deixe de atrair o pronome. Aqui, vírgula, trabalha-se, né? Aqui, neste lugar, né, trabalha-se, entendeu? Porque esse aqui ele está omitindo coisas, tá vendo? Aqui nesta empresa trabalha-se, entendeu? Aí já seria mais ou menos como empresa, como neste local, entendeu? Não seria o aqui mesmo. Aqui, né? Por exemplo, aqui se faz, aqui se paga, né? Até o aqui puxaria a próclise. Ela só não puxa a próclise porque está sendo omitida coisa nessa vírgula aqui, né? Subentende-se que diz aqui nesta empresa trabalha-se, né? Pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos. Alguém me ligou, não é alguém ligou-me, né? É alguém me ligou. A pessoa que me ligou era minha amiga, né? A pessoa que me ligou, né? Que, a qual, né? O demonstrativo. Isso me traz muita felicidade. Isso, demonstrativo, né? Não, aqui é o que é pronome relativo, não, eu falei demonstrativo não. A pessoa que me ligou é o relativo, né? Pronome relativo que. E aqui então isso me traz, é o demonstrativo, né? Isso traz a mim. Isso, né? Demonstrativo, né? Traz a mim, no caso, isso me traz muita felicidade. Não é isso traz-me muita felicidade, não, porque ele atrai, vira próprio. Em frases interrogativas, quanto me cobrará pela tradução? Quanto me cobrará? Então, quando for em frase interrogativa, também vai puxar, vai virar próclise, tá? 6. Em frases exclamativas ou optativas que exprimem desejo. Deus o abençoe. Macacos me mordam. Deus te abençoe, meu filho. Então, isso aí vai puxar e vai também ser próclise quando for frases exclamativas ou optativas, né? 7. Com o verbo no gerúndio antecedido de preposição em. Em se plantando, tudo dá. Em se tratando de beleza, ele é campeão. Então, quando é o em mais o gerúndio, né?
esse se vai ser então antes, né? Em se plantando, em se tratando. Como formas verbais proparoxítonas, nós o censurávamos, né? Então, se já é proparoxítona, censurávamo-lo, não, daí fica estranho, né? Censurávamo-lo, sabe? E ficaria muito muito grande, muito estranho de pronunciar. Então, quando antes de uma proparoxítona, bota próclise e não joga ênclise para depois da proparoxítona, que fica muito estranho de pronunciar, né? E a mesóclise é o que, pessoal? Essa aqui é a mais estranha, que ninguém usa na fala cotidiana, por isso que acaba sendo estranho na hora de ler. Usada quando o verbo estiver no futuro do presente, vai acontecer, amarei, amarás, ou no futuro do pretérito, ia acontecer, mas não aconteceu, amaria, amarias. Ó. Convidar-me-ão para a festa. A gente sempre fala, eles vão me convidar para a festa, ou eles me convidarão para a festa. Mas é convidar-me-ão para a festa, porque estava falando no futuro do presente. E esse aqui, convidar-me-iam para a festa, né? Futuro do pretérito. E são só esses dois tempos verbais que ocorrem mesóclise, né, pessoal? Então, assim, se antes houver um não, a próclise será obrigatória. Também ele vai atrair, ó. Não me convidarão para a festa. Mesmo que seja no futuro do pretérito ou no futuro do presente, ainda assim o não vai atrair a próclise aqui, para não ser a mesóclise. Tá certo? Ênclise. Ênclise é depois agora, né? Então, ênclise de verbo no futuro e particípio está sempre errada. Tornarei-me está errado, que seria tornar-me-ei, né? Tinha entregado-nos, errado também, tá? Então, tinha, né, no entregado, ó, tinha nos entregado, que o particípio pede a próclise, né? Não a ênclise. A ênclise é quando vai depois da forma verbal, né? Então, próclise é antes do verbo, mesóclise é no meio do verbo e ênclise é depois do verbo. Então, assim, tinha entregado-nos, né? Entregado-nos está errado, porque não pode, teria que ser tinha nos entregado. Então, essas duas formas aqui estão erradas, já para vocês saberem o que está errado, né? E agora que a ênclise de verbo no infinitivo está sempre certa, ó. Entregar-lhe, não posso recebê-lo. Por que recebê-lo não ficou receber-o, né? É porque o R no final ele chama, né? Ó, outros casos, então, com o verbo no início da frase, entregaram-me as camisas. Entregaram as camisas a mim, tá? Com o verbo no imperativo afirmativo, alunos, comportem-se, né? Comportem-se. Imperativo afirmativo. Com o verbo, lembrando que no imperativo negativo, amigos, não comportem, não se comportem, entendeu? Não seria não comportem-se, porque o não atrai a próclise, como a gente já falou, né? Então, alunos, comportem-se. Se eu boto no negativo, é alunos, não se comportem, entendeu? Com o verbo no gerúndio, saiu deixando-nos por instantes, deixando a nós por alguns instantes. Com o verbo no infinitivo impessoal, convém contar-lhe tudo, né? Então, contar-lhe tudo, tá bom? Se o gerúndio vier precedido de preposição ou de palavra atrativa, ocorrerá a próclise, tá? Não vai ser a ênclise, ó. Em se tratando de cinema, prefiro o suspense. É gerúndio, mas tem o em, né? Saiu do escritório não nos revelando os motivos, né? Então, não nos revelando os motivos. Puxou, o não puxou, então, né? A palavra atrativa, né? Que é o não, puxou o nos, né? Detalhe, comprar o é comprá-lo, fizeram-o é fizeram-no. Que esse R aqui vira L e esse M aqui vai meio que dobrar e formar um N, porque fizeram o ia ficar estranho, fizeram no, porque já está nasalizando e nasaliza o no também. E o comprar o também ficaria estranho, aí fica comprá-lo, tá? Então esse R vira L e esse M continua, mas puxa um N ali. Tá? É interessante para vocês saberem que às vezes é interessante para na hora de resolver questões.
Colocação pronominal nas locuções verbais. As locuções verbais são formadas por um verbo auxiliar mais infinitivo, gerúndio ou particípio. É o que a gente fala mais na linguagem coloquial, né? Eu tinha comprado, eu estava comprando, né? Auxiliar mais particípio. O verbo deve ficar depois do verbo auxiliar. O pronome deve ficar depois do verbo auxiliar. Se houver palavra atrativa, o pronome deverá ficar antes do verbo auxiliar. Havia-lhe contado a verdade. Não lhe havia contado a verdade. Viu que quando botou o não, puxou o lhe, né? Então, é isso aí. Auxiliar mais gerúndio ou infinitivo. Se não houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá depois do verbo auxiliar ou do verbo principal. Então, no infinitivo, ó. Quero lhe dizer o que aconteceu. Quero dizer-lhe o que aconteceu. Né? Qualquer uma das duas. E gerúndio. Ia-lhe dizendo o que aconteceu. Ia dizendo-lhe o que aconteceu. Né? Então, não teve palavra atrativa e deu para vir depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. E tanto faz, qualquer uma das duas tá certo, né? Se houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. No infinitivo, não lhe quero dizer o que aconteceu. Não quero dizer-lhe o que aconteceu. Tá vendo que mudou, né? Não lhe quero dizer, né? Antes do verbo auxiliar ou então depois do verbo principal. Não quero dizer-lhe, né? E o gerúndio, não lhe ia dizendo a verdade. Não ia dizendo-lhe a verdade. Então, o dizendo é o principal, né? Aqui é o querer é o principal, aqui é o dizer. Então, tu pode ser antes do verbo auxiliar ou depois, em forma de ênclise, né? No verbo principal, tá? E agora os exercícios de fixação para a gente matar essa matéria aqui. Qual dessas formas está em desacordo com a norma culta? Quero que me aqueça nesse inverno. Quero que me aqueça nesse inverno. Tá errado. Quero que... Não, tá certo, desculpe. Nós estamos procurando errado, né? Quero que me aqueça neste inverno. Tá certo. O que puxou o me, né? Puxa o que, é o pronome relativo que, né? Puxa o me para perto dele e fica uma próclise, né? É preciso que me aqueça neste inverno. Também puxou. Quando me aquecerá neste inverno? Frase interrogativa, próclise também. Aquecer-me-á no inverno, né? Tá certo? Agora não aqueça-me não, porque o não ele atrai. Então é não me aqueça nesse inverno. Aí é a que está errada, vai ser a nossa resposta. Não me aqueça nesse inverno seria o correto. Certo, pessoal? Número 2. Assinale a alternativa que apresenta um erro de colocação pronominal. De novo, vamos procurar errado, tá? Alguns alunos fizeram a lição, vírgula. Outros se fizeram de desentendidos. Ok? Outros se fizeram de desentendidos. Ok? Contar-lhe-emos toda a verdade sobre o assunto. Perfeito. Que o contar-lhe-emos está no futuro do presente, né? Então tá corretíssimo. Me perdi, não começa a frase com pronome oblíquo, tá, pessoal? Tá errado. Então, perdi-me porque anotei seu endereço de maneira errada, vai ser essa a nossa resposta da questão, porque essa tá errada. Por favor, peça-lhe que venha ao meu escritório certinho e nunca se queixou, o nunca atraiu, né? Não posso dizer nunca queixou, se nunca se queixou dos problemas. Era resignado e otimista. Certinho? E vamos para a terceira e última questão. Quando lhes entregaram, quando lhes entregarem ou quando entregarem-lhes? O quando ele atrai, lembra? Né? O advérbio, o quando aqui, né? Então é quando lhes entregarem. Então é A, B ou E. Corrijam-as, corrijam ou corrijam-nas? Tá falando das provas, né? Corrijam-nas. Aquilo lá que eu coloquei lá, né? Quando depois do M, ele atrai o N aqui, né? Corrijam-nas. E fica a resposta, então, a nossa letra E. Tá certo, pessoal? É isso aí, então. Eu não vou colocar como final de módulo, porque a língua portuguesa tem muita coisa ainda. Tá? Para quem vai fazer o concurso para a Prefeitura de Xangri-Lá,
que foi divulgado ali pelo nosso site, ali o curso completo da Prefeitura de Xangri-Lá, está esgotado aquilo que o edital de vocês pede, tá? O edital de vocês pede por aqui. Se vocês estão assistindo essa aula e não vão fazer o concurso para a Prefeitura de Xangri-Lá no ano de 2016, tem mais coisas da língua portuguesa a serem gravadas e a serem acrescentadas. Por isso eu não vou terminar como o final de módulo, porque a língua portuguesa ainda tem muita coisa a ser trabalhada e pode vir a ser gravados novos módulos futuramente, tá certo? Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.